É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um estudo complementar sobre o livro de Gênesis. Desta feita, o quarto estudo do livro de Gênesis, que tem como título Abraão, o auge da peregrinação do pai da fé, onde estaremos estudando hoje os capítulos 20 a 23 do livro de Gênesis. Neste quarto trimestre de 2015, as lições bíblicas da CPAD estão a estudar o tema O Começo de Todas as Coisas, estudos sobre o livro de Gênesis. Mas 10 das 13 lições dizem respeito à primeira parte do livro de Gênesis, o chamado Ciclo das Origens, que trata do capítulo 1 ao capítulo 11 do livro de Gênesis. Do capítulo 12 ao capítulo 50 do livro de Gênesis, nós temos um período da dispensação patriarcal. E os estudiosos da Bíblia dividem esta parte do livro de Gênesis em 4 ciclos. O ciclo de Abraão, que vai do capítulo 12 ao capítulo 23. O ciclo de Isaac, que vai do capítulo 24 ao capítulo 26. O ciclo de Jacó, que vai do capítulo 27 até o capítulo 36. E depois o ciclo de José, que vai do capítulo 37 até o capítulo 50. Somente 3 lições são colocadas nesse trimestre para tratar de todos estes capítulos. E por isso o portal Escola Dominical decidiu, em apoio à Escola Bíblica Dominical e a outras reuniões de ensino nesse trimestre, fazer alguns vídeos que abarcam os capítulos 12 a 50 do livro de Gênesis. Este é o quarto vídeo, quando estaremos encerrando o ciclo de Abraão. Abraão, o auge da peregrinação do pai da fé. No vídeo passado, nós terminamos vendo Abraão olhando a destruição das cidades da Campina e vendo a Bíblia dizendo o que se passou com Ló. Ló, o justo Ló, escapou apenas por sua vida. E ainda em relações incestuosas, teve a sua semente mantida com a origem dos povos de Moabe e de Amon. O capítulo 20 começa dizendo o seguinte: partiu Abraão dali, ele estava nos carvalhais de Manre, e depois de ver a destruição de Sodoma e Gomorra, ele parte de Manre para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur e peregrinou em Gerar. Abraão estava peregrinando na terra de Canaã. Deixou os carvalhais de Manre, onde estava há muitos anos, e então vai para Gerar, onde ficavam os filisteus. Em Gerar era uma região que hoje é aquela região junto ao mar Mediterrâneo, a chamada faixa de Gaza, que estava ocupada pelos filisteus. Os filisteus não eram moradores originários da terra de Canaã. Quando nós abrimos a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo de número 10, nós vemos que Misraim, que era um dos filhos de Cão, ele gerou a Ludim, a Anamim, e a Leabim, e a Nafutaim, e a Patruzim, e a Casluim, de onde saíram os filisteus. Então eles eram filhos de Cão e descendentes de Misraim, e Casluim era o pai dos filisteus. Os filisteus, e a história, a arqueologia confirma isso, os filisteus eles eram da Europa
e vieram e migraram para a região de Canaã. Então os filisteus eram moradores que também haviam ocupado a terra de Canaã. Daí porque nós teremos sempre aquela dissensão entre filisteus e israelitas. Os israelitas também vieram ocupar a terra de Canaã. Os filisteus chegaram antes. Eram um povo mais desenvolvido, tinham o domínio da metalurgia. E os filisteus sempre foram inimigos de Israel. E esta inimizade dos filisteus já começa desde o tempo de Abraão. Veremos depois com Isaac, sempre esta inimizade dos filisteus. Os filisteus passaram a ser o símbolo dos inimigos de Israel. Tanto que hoje os árabes que habitavam em Israel, na terra de Canaã, depois da diáspora dos judeus, da expulsão dos judeus pelos romanos, os árabes que foram habitar ali, eles são chamados hoje de palestinos. E palestino nada mais é do que filisteu. Inclusive, o nome daquela região como Palestina foi o nome que o imperador romano Adriano deu à terra de Canaã, depois da expulsão dos judeus, exatamente porque os filisteus eram os maiores inimigos dos judeus. Então a palavra Palestina vem de filisteu, e filisteu simboliza os inimigos de Israel. Mas Abraão estava dentro da terra de Canaã, porque a terra dos filisteus ficava dentro da terra que Deus prometeu dar a Abraão. E ele, peregrinando em Gerar, Abraão tem um novo deslize. Isto é mais uma demonstração, irmãos, de que o homem não é perfeito. Abraão estava já numa escalada espiritual, estava evoluindo espiritualmente, já é um amigo de Deus. Deus já sabe que ele iria ordenar os seus filhos para que obrassem com justiça e com juízo. Abraão havia intercedido pelas cidades da Campina. Ló havia sido poupado da destruição por causa de Abraão. Mas Abraão, quando chega a Gerar, ele mais uma vez mente. Olha o que ele diz. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Mais uma vez Abraão disse que Sara era sua irmã. E mais uma vez coloca em risco a família. Abimeleque tomou Sara. Sara era formosa. Tomou Sara para que fosse sua esposa, por causa da covardia de Abraão. Mais uma vez, irmãos, nós vemos que devemos ter fé e não devemos dar lugar ao diabo. E o diabo tem como meta, alvo principal, a família. O diabo sabia que Sara estava para ter um filho. Deus acabara de visitar Abraão e confirmava que no tempo determinado Sara teria um filho. E Abraão fraqueja quando chega em Gerar, já que os filisteus eram poderosos, valorosos, tinham grande armamento, porque dominavam o uso dos metais. Abraão fraqueja e diz que Sara era sua irmã. E Abimeleque imediatamente toma Sara para ser sua mulher. E é preciso que Deus intervenha novamente. A Bíblia diz, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite. Abimeleque era o rei de Gerar. E disse-lhe, eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque não se tinha chegado a ela. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração e impureza das minhas mãos, tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas,
Porém, se não lhe restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse: de que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, eu lhe disse: seja esta graça que me farás em todo lugar onde viermos. Dize de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e feras e os deu a Abraão e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: eis que minha terra está diante da tua face, habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu dos olhos, para com todos os que estão contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Os irmãos vejam que Abraão temeu pela sua vida, fraquejou uma vez mais. E tinha um acordo com Sara: em todo lugar que nós formos, diga que você é minha irmã e que eu sou seu irmão. Isto era uma meia-verdade. E nós aprendemos nesta passagem que uma meia-verdade é uma mentira inteira. Abimeleque reconheceu o seu erro, devolveu Sara e ainda pagou 1000 moedas de prata e deu servos e servas para Abraão em indenização. Reconheceu o seu erro. Naquele lugar não havia temor de Deus, havia um impulso. Abimeleque, por ser rei, ao ver uma mulher bonita, já pegava para ele. Nem perguntou se ela era casada ou não. Por isso ele errou, mas Abraão errou também. Agora, por que Abimeleque errou? Deus interveio para impedir a destruição da família, porque havia necessidade do cumprimento da promessa, que já estava para se cumprir, o nascimento do filho da promessa. Mas Deus feriu a Abimeleque pelo seu ato pecaminoso. Por isso que ele se penitenciou. Ele reparou o erro. E isso é importante, é algo interessante, irmãos. Quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus perdoa. Mas nós devemos também reparar as consequências dos erros, dos pecados que nós cometemos. É o que a Igreja Romana fala da penitência. Nós não devemos apenas pedir perdão a Deus, mas reparar os erros que nós cometemos. Lembram-se de Zaqueu? Zaqueu se dispôs a devolver tudo que tinha roubado e ainda entregar metade do seu patrimônio para os pobres. E quando ele disse isso, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. A fé produz obras. A fé produz boas obras. Quando nós cremos em Jesus, confessamos os nossos pecados, pedindo perdão pelos nossos pecados, nós somos perdoados. Mas, como prova de que nós realmente nos arrependemos, nós reparamos os males que causamos, na medida do possível. Abimeleque realmente se arrependeu. Ele teve aquele sonho de Deus, ele contou aos seus servos, houve temor e ele reparou o seu erro. E Deus ainda avisou Abimeleque: fale para Abraão orar, porque eu fechei a madre de todas as mulheres dos filisteus, porque você tomou Sara como sua mulher. E Abraão orou
intercedeu por aquele povo que não tinha temor de Deus. E Deus ouviu a oração, e vemos mais uma vez que Deus ouve aqueles que temem a Deus. Está lá em João, capítulo 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Mesmo tendo errado Abraão, Abimeleque também tinha errado. Abraão também confessou o seu pecado a Abimeleque. Diz que tinha contado uma meia-verdade, mas que é uma mentira inteira. Abraão também se arrependeu. Também foi temente a Deus. Cumpriu a vontade de Deus. Reconheceu que Abimeleque tinha tido o sonho de um rei, da parte de Deus. Ele que era um gentil, ele que era um abominável, ele que era um impulsivo, mas Abraão reconheceu que Deus o havia repreendido, confessou o seu pecado, e por ser profeta, ele descobriu que ele era profeta, o próprio Deus disse que ele era profeta, e ele então orou, e Deus curou, sarou todo o povo dos filisteus. O justificado pela fé intercede. E nós já vimos isso no vídeo anterior. Ele intercede por todos os homens. E ele tem virtude para curar. Abraão orou e Deus curou, sarou da praga que havia colocado no povo dos filisteus por causa do gesto tresloucado de Abimeleque. Jesus, quando mandou seus discípulos, mandou que os discípulos orassem para curar os enfermos e expulsar demônios. Nós precisamos ter a virtude do Senhor para curar em nossas vidas. E um dos sinais que seguem aos que creem é a cura de enfermos. E nós somos espiritualmente filhos de Abraão. Por isso precisamos interceder para que o Senhor cure os enfermos. Para que nós sejamos usados por Deus para curar os enfermos, para fazer o bem e curar os oprimidos do diabo. Aquele povo não temia a Deus. Mas Deus ouviu a oração de Abraão. Não adiantava Abimeleque orar. Não adiantava os seus servos orarem. Era preciso que aquele que temesse a Deus orasse, porque Deus ouve aquele que teme a Deus. Depois deste novo deslize, Abraão teve autorização para habitar em Gerar, ali na terra dos filisteus. Abimeleque garantiu que ninguém lhe iria molestar. E Abraão então fica ali na área de Gerar. E é nesta área que se cumpre a promessa de Deus. Capítulo 21 começa dizendo que o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. 25 anos depois que Abraão saiu de Harã para ir para a terra de Canaã, 30 anos depois que Deus lhe havia dito que ele seria uma grande nação, Isaque nasce. Como Deus havia dito, como Deus havia falado, no tempo determinado.
Irmãos, Deus é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Foram 30 anos, não são 30 dias. Foram 30 anos. Mas no tempo determinado, que é o tempo de Deus, Isaque nasceu. Para a alegria de Sara, para a alegria de Abraão. E o nome Isaque quer dizer riso, porque o nome era dado conforme as circunstâncias do nascimento. Quando Deus disse que de Sara viria o filho da promessa, Abraão riu. Está lá no capítulo 15. Faltando um ano para que Isaque nascesse, Deus vem e diz que Sara teria um filho. Sara riu. Por isso o nome da criança só podia ser riso. Só podia ser Isaque. Mas aquele riso de incredulidade havia se transformado num riso de alegria. Deus não tem prazer na incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que o nosso riso de incredulidade, que a nossa mentalidade humana se transforme em alegria da salvação, que é o resultado da fé em Jesus Cristo. Porque quem crê em Jesus Cristo recebe o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo. Passa a ser templo do Espírito Santo. E por isso produz o fruto do Espírito. E por produzir o fruto do Espírito, a segunda qualidade do fruto do Espírito é a alegria. Troquemos a incredulidade pela alegria. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ver cumpridas as promessas de Deus na nossa vida. A promessa de Deus depende da nossa fé para que ela seja cumprida. E agora Sara estava alegre, Abraão estava alegre, estavam glorificando a Deus, porque Deus, 30 anos depois, cumpria a sua promessa. Tudo é no tempo de Deus, irmãos, no tempo determinado. E tudo acontece como Deus diz, como Deus fala. Por isso, não descreiamos da palavra de Deus. Se você tem promessa, Deus irá cumpri-la no tempo determinado, no tempo certo. Não tenha dúvida disso. E eu não estou dizendo aqui que se Deus tem promessa, você não morre. Porque Abraão morreu e não viu a promessa da sua descendência entrar e tomar a terra de Canaã. Mas ele, por crer, vendo, abraçou esta promessa. Ele já viu pela fé. É o que diz o escritor aos Hebreus. Não estou inventando coisa alguma aqui. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Dizer que se você tem promessa de Deus, você não morre enquanto Deus não cumprir sua promessa, não é verdade. Porque sua vida não é um obstáculo a Deus para ele cumprir suas promessas. Quando houver uma promessa, a veja de longe, a abrace, confesse que você é peregrino em terra estranha, que você está caminhando para o céu. Não duvide, Deus cumprirá a sua promessa, ainda que você não a veja e morra na fé. O importante é você crer na promessa. E Deus é fiel para cumpri-la. Abraão e Sara creram na promessa de terem a terra de Canaã e se contentaram em ver aquela criança, em saber que seriam uma grande nação e que aquela nação habitaria na terra de Canaã. Mas tudo que eles viram foi aquela criança. Tudo que eles viram foi aquele filho. Foi Isaque.
E Abraão circuncidou Isaque como havia se comprometido com Deus. Ele era fiel. Deus é fiel, mas nós temos de ser fiéis também. No 8º dia, Abraão circuncidou Isaque, inserindo-o na aliança da promessa. Mas o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que ele foi desmamado, houve um grande banquete. E ali, Ismael, o filho da serva, o filho arrumado pelo homem, começou a zombar de Isaque. E Sara viu isto e disse para Abraão que o filho da serva não poderia herdar com o filho dela. Pediu para que ele despedisse Ismael e Agar. E Abraão não gostou daquilo. Afinal de contas, foi Sara quem deu a ideia para que ele tivesse um filho de Agar. Ismael era seu filho, ele também o amava. Mas Sara já havia percebido com a sua agucidade feminina que não podia o filho da promessa, o filho da livre, herdar com o filho da escrava, com o filho da carnalidade, com o filho da incredulidade. Sara pediu para que Abraão fizesse isso. Abraão não queria fazê-lo. Então o próprio Deus disse para Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. O filho da promessa era Isaque e não Ismael. Os muçulmanos, eles mudam isso. Se você for ao Alcorão, você vai ver no Alcorão que eles dizem que Ismael é o filho da promessa. Porque eles são descendentes, os árabes, de Ismael. É uma nação que também é inimiga de Israel até hoje. Ao zombar de Isaque, Ismael mostra como seria a natureza desta nação, que seria usada pelo adversário das nossas almas para contrariar o povo de Israel, para enfrentar o povo de Israel. Ismael zombou de Isaque, porque a bênção é de Isaque. E não pode haver convivência, comunhão entre o incrédulo e o fiel, entre a luz e as trevas. Ismael era fruto da incredulidade. Por isso não podem os dois herdar. Paulo explica bem isso lá na Epístola aos Gálatas. Na Epístola aos Gálatas, nós vemos isto bem claramente. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 21. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-se, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que não tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Aqui nós temos uma aplicação deste episódio histórico. Ismael representava o filho da escrava, o filho da lei, o filho do Monte Sinai. Já Isaque representa o filho da promessa, o filho da fé. A lei é resultado da incredulidade de Israel, assim como Ismael era resultado da incredulidade de Abraão e de Sara.
Mas Isaac é o filho da promessa. É o filho do milagre. Da mulher que é estéril e que com 90 anos pariu. Mesmo tendo cessado o costume das mulheres, mesmo sendo Abraão já velho com 99 anos, 100 quando Isaac nasce. Por isso nós não podemos seguir a lei, irmãos. Não há como alguém que adote a lei como critério de salvação herde o reino de Deus. Porque é como Ismael, é o filho da escrava, é o filho da incredulidade. Mas Isaac é o filho da promessa. Por isso Ismael e Agar foram despedidos. Deus assim ordenou. Deus disse a Abraão, fique tranquilo, a promessa é para Isaac. Ele não pode frequentar a mesma casa do filho da incredulidade. Mas por amor a ti, como ele também é teu filho, ele será uma nação. Uma nação que seria inimiga de Israel, mas que é uma nação. E Abraão, então, despediu Agar e Ismael. E parece-nos até que despediu de uma forma resoluta, radical. Porque ele se levantou de manhã, de madrugada, tomou pão e um odre d'água, deu a Agar e os despediu. Só um odre d'água. Deu pão. Ele, como Deus mandou, ele mostra como ele é um homem de fé. Ele só deu pão e um odre d'água. Parecia uma crueldade, mas ele estava obedecendo a Deus. Ele fazia a vontade de Deus, porque o homem justificado pela fé faz a vontade de Deus. E é um homem de fé. Se Deus disse que Ismael seria uma nação, Deus iria cuidar de Agar e de Ismael. E ele despede. E Agar e Ismael vão adiante. Mas a água acaba, o pão acaba, eles estão no deserto, não tem víveres, a morte é certa. E eles estavam no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou um menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco. Porque dizia, que eu não vejo eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Agar não tinha fé. Agar achava que a morte era certa. Ela que havia até desprezado sua mulher, sua senhora, quando concebeu, agora havia perdido tudo. E achava que a morte era certa. Colocou o seu filho debaixo de uma árvore, foi a uma certa distância e se sentou e só esperou a morte. Mas o menino também chorou. E Deus ouviu a oração do menino. O que é interessante é que ele não ouviu a oração de Agar. Agar não orou. Ela só chorou porque não tinha mais esperança. Porque não cria que pudesse haver vida. Ela simplesmente chorou, lamentou-se, murmurou. Talvez tenha até amaldiçoado a Deus, quem sabe? Por que Deus mandou voltar lá, quando eu estava grávida, para a terra para a casa da minha senhora, se agora eu fui expulsa novamente de lá? E agora por Abraão e não por Sara. De uma forma irreversível. Por isso que Deus não ouviu a oração de Agar. Mas ouviu o choro do menino. A voz do menino. É o que diz 21 e 17. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Erga-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água. E foi-se e encheu o odre d'água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto,
e foi frecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Agar não tinha esperança, mas Deus ouviu a voz do menino, porque o menino era semente de Abraão. E Deus então promete a Agar que haveria uma grande nação de Ismael. Abre-lhe os olhos, ela vê um poço d'água. E isso nos ensina muito interessante, irmãos. Em vez de você ficar murmurando, em vez de você ficar reclamando, em vez de você perder a esperança, perder a fé, clame a Deus. Faça como Ismael, clame a Deus. E o Senhor fará abrir os nossos olhos e nós veremos a solução dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas adversidades. Depois de ter dado destino a Ismael, agora Abraão tinha a sua casa em ordem. Somente Isaque, o filho da promessa, ele e Sara. Logo após o nascimento de Isaque, a Bíblia diz que Abimeleque e Ficol, que era príncipe do seu exército, chega para Abraão e o visita e diz: olha, Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, juro-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. Há um pacto entre Abimeleque e Abraão. Deus dá paz a Abraão, para que ele possa cuidar e criar o seu filho. Abimeleque faz um pacto com ele. E é plantado um bosque em Berseba. Berseba quer dizer juramento. E Abraão continuou peregrinando ali por muitos dias. Irmãos, Deus nos dá paz com os homens para que nós façamos a vontade de Deus, para que nós cumpramos a missão de Deus. Abraão precisava de paz na terra dos filisteus, garantia de paz para poder criar o seu filho. Agora ele tinha um filho para criar e Deus lhe deu as condições para que ele criasse os seus filhos, o seu filho Isaque. Passam-se os anos. Estes muitos dias em que Abraão está peregrinando na terra dos filisteus. E Abraão plantou esse bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor eterno, Deus eterno. Abraão chega ao auge da peregrinação. Ele reconhece Deus como Deus eterno. Ele já tem a convicção e a plena certeza de que habitará na cidade celeste. Ele já vê em Isaque a grande nação. Ele já vê em Isaque que através dele todas as nações seriam benditas na terra. E como demonstração de que ele havia atingido o auge da sua vida espiritual, Deus lhe impõe a maior de todas as provas. Passaram-se os dias. Isaque já era um adolescente. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus vem provar Abraão. Esse tentou aqui significa provou. Porque Deus nunca tenta para destruir, para levar ao fracasso. Deus prova. Tanto que na versão atualizada, a tradução aqui agora, e provou Deus a Abraão. Porque a palavra provou e tentou, tanto no grego quanto no hebraico, é a mesma palavra. Deus prova.
Porque quando Deus cria uma dificuldade, quando Deus parece criar um mal, na verdade Ele está fazendo com que você cresça espiritualmente. É para o seu bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Deus chega para Abraão e diz: olha, Abraão, pega o seu filho Isaque e me sacrifica o seu filho lá no Monte do Moriá, um dos montes que eu vou te mostrar. Abraão poderia ter entrado em parafuso. Abraão poderia ter enlouquecido. Como Deus vai me pedir em sacrifício o filho da promessa que eu esperei 30 anos para ter? Como é que eu vou ser uma grande nação se esse filho da promessa, o único filho que eu tenho? E Deus faz questão de dizer: toma agora o teu filho, o teu único filho. Como ele pode dizer isso? Como que Deus, esse Deus que é o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, vai se rebaixar a esses deuses falsos? Porque Abraão vivia entre os cananeus e os cananeus faziam sacrifícios humanos para os seus ídolos. E isso certamente era abominável a Abraão. Como é que Deus vai me pedir em sacrifício o seu próprio filho, se o homem foi feito à sua imagem e semelhança? Abraão tinha razões de sobra para questionar a Deus, para murmurar, para desobedecer. Mas Abraão era um homem que tinha atingido o auge da vida espiritual. A Bíblia diz que Abraão simplesmente obedeceu. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. Fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Este é um homem de fé. Ele não questiona Deus, ele faz a vontade de Deus. São 3 longos dias até chegar ao Monte de Moriá. Lá ele avista um monte, Deus lhe mostra qual é o monte. E ele que tinha ido com 2 moços e um jumento, ele diz para que os moços ficassem ali, o jumento também ficou ali, e pastor Alderino Nelson Rocha tem um estudo interessante. Ele deixou o jumento por quê? Para não ser tentado a sacrificar o jumento no lugar do filho. Só vai ele e Isaque para o monte. Ele não avisou Sara do que ele iria fazer, porque se ele avisasse Sara o que ele iria fazer, Sara certamente não permitiria que ele levasse em sacrifício Isaque. Ele não contou para Isaque o que havia de acontecer, porque certamente Isaque fugiria. Era a intimidade que Abraão tinha com Deus. Irmãos, quanto mais crescemos espiritualmente, mais intimidade temos com Deus, e há coisas que não poderemos revelar nem mesmo ao nosso cônjuge. Há um núcleo da intimidade com Deus, que é eu e Deus, Deus e eu, mais ninguém. Abraão não questiona. Abraão vai até o Monte Moriá, acompanhado de 2 moços e do filho e do jumento. Deixa os moços e o jumento e sobe com o seu filho para o Monte Moriá. Mas aqui nós vemos a fé de Abraão. Ele diz: eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão tinha convicção de que mesmo sacrificando o seu filho, ele voltaria com o seu filho, porque havia uma promessa de Deus de que em Isaque seria chamada a sua descendência, de que ele seria uma grande nação. Ele já não duvidava.
ele cria, ele esperava esta grande nação. Ele diz, eu vou sacrificar Isaac, mas de Isaac é que virá a minha descendência. E Deus que me deu Isaac irá fazer esta grande nação. O escritor aos Hebreus, ele explicita isto que aqui está. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaac será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura, ele o recobrou. Isaac voltaria à vida. Nunca se tinha falado em ressurreição até aqui. Mas o homem que tinha comunhão com Deus sabia que Deus era poderoso para ressuscitar dos mortos. Abraão creu na ressurreição do seu próprio filho, porque cria na promessa de Deus. E por crer, ele fez a vontade de Deus. Tiago, ao falar da fé produtiva, da fé com obras, menciona também esse episódio. No capítulo 2, versículo 20 de Tiago, ele diz, mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem fez que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Por ser um homem de fé, por confiar em Deus, Abraão obedeceu, andou 3 dias, subiu ao Monte Moriá com seu filho Isaque para o oferecer em sacrifício, sabendo que Deus poderia dos mortos, haveria de torná-lo dos mortos, porque Deus havia prometido que em Isaque seria dada a sua descendência. Abraão se importava em adorar a Deus. E adorar a Deus é oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o culto racional. É fazer a vontade de Deus, ainda que isto pareça loucura, ainda que isto seja contra todos os nossos conhecimentos, contra todos os parâmetros. Abraão foi fazer um sacrifício humano do seu próprio filho, porque Deus assim mandou. E Abraão tomou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque o seu filho, tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos. No caminho, Isaque pergunta para Abraão, pai, eu estou vendo o fogo, a lenha, o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Isso nos mostra que Abraão já tinha ensinado a Isaque o que era sacrificar a Deus. Assim como Deus havia dito, quando foi visitá-lo e ia falar a respeito de Sodoma, que Abraão ordenaria a seus filhos para que obrassem com justiça e juízo. Abraão havia ensinado Isaque a palavra de Deus. Isaque sabia como fazer um sacrifício e viu que faltava a vítima, faltava o cordeiro. E ele pergunta para Abraão, onde está o cordeiro? Mas Abraão, confiando em Deus, disse, meu filho. E Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Quando nós falamos aqui no primeiro vídeo a respeito do início da peregrinação de Abraão, quando houve fome na terra, ele foi para o Egito. Ele não sabia que Deus era o Deus provedor.
Mas agora, no auge da peregrinação, ele diz: Deus para si proverá o cordeiro, meu filho. Ele já sabia que Deus era provedor. Só com grande intimidade com Deus é que nós reconheceremos que Deus é provedor, que Deus é Javé Jiré. Daí a mentira da teologia da prosperidade, que quer que nós saibamos que Deus é provedor sem nenhum crescimento espiritual. Quando chegou ao local, Abraão armou o altar, amarrou Isaque e o colocou sobre o altar. Isaque não fugiu. Isaque poderia correr, ele era novo, Abraão era velho. Tanto que para subir o monte, quem levou a lenha foi o Isaque. Abraão não tinha mais força para isso. Mas Isaque era obediente ao seu pai. Ele não estava entendendo nada. Como diz aquele hino muito lindo, de autoria de Alceu Pires, a respeito disto. Talvez ele tenha dito como a si mesmo: como pode dizer o meu pai me amar, se com suas próprias mãos vai me matar? Mas a verdade é que ele obedientemente ficou ali, sem abrir a sua boca, esperando ser imolado pelo seu próprio pai. E Abraão, com dor no coração, levanta o cutelo e vai matar Isaque. Mas no momento em que ele vai matar Isaque, o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, aqui é o anjo Jeová, é o próprio Deus, bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. E Abraão levantou os seus olhos e estava um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E aqui Abraão vê mais do que um carneiro. Aqui Deus revela a Abraão como seriam benditas todas as famílias da terra nele. Por isso que Abraão viu a promessa de Deus de longe. Ao matar Isaque, Isaque ser poupado, e um cordeiro morrer no lugar de Isaque, Deus revela a Abraão, o seu amigo, com quem ele não tinha segredos, de que a sua descendência, a sua posteridade, morreria no lugar da humanidade. E assim todas as famílias da terra seriam benditas. Quem nos revela isto é o Senhor Jesus. Lá em João capítulo 8, versículo 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Tudo isto que Deus fez foi para mostrar para Abraão o cumprimento cabal da sua promessa na sua vida. Ele só estava vendo fisicamente Isaque, mas Deus lhe havia prometido que ele seria uma grande nação e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E no auge da sua vida espiritual, Abraão vê Jesus. Como nós somos privilegiados, irmãos, porque nós vemos Jesus desde o início de nossa vida espiritual. E é no auge da vida espiritual que Abraão consegue ver a Jesus. E ele exultou e se alegrou.
pegou aquele carneiro, colocou no lugar de Isaque, o matou e o ofereceu a Deus. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Abraão viu a salvação da humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Abraão chegava ao auge da sua vida espiritual. Em seguida, no capítulo 23 do livro de Gênesis, Moisés nos revela que com 127 anos, Sara morre. Isto mostra que Isaque, eu disse aqui que ele seria um adolescente, mas na verdade eu me enganei. Isaque, quando foi oferecido, não podia ter mais de 37 anos. Porque quando ele nasceu, Sara tinha 90 anos. E Isaque, quando Sara morreu, tinha 37 anos. Sara morreu com 127 anos em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão lamentou e chorou por ela. E é na perda da sua companheira fiel que Abraão compra o único pedaço de terra que terá na terra de Canaã, que é o sepulcro de Sara. Quando Sara morre em Hebrom, Abraão já não estava mais peregrinando na terra dos filisteus, já estava em Hebrom. Quando ele chora pela sua mulher, os heteus que moravam ali naquela região, disse para Abraão escolher qualquer sepulcro para sepultar a sua esposa. Mas Abraão não aceitou esta oferta. Pagou por um pedaço de terra. E a Bíblia diz que ele pagou o valor de alguns ciclos de prata, 400 ciclos de prata. Ele comprou de Efron, um heteu, um pedaço de terra. Por que ele não aceitou a oferta dos heteus? Porque ele não tinha comunhão com os moradores da terra. Ele resolveu pagar e pagar pelo preço de mercado para não ficar devendo favor, porque ele não tinha comunhão. Ele convivia com aquelas pessoas, mas sem comunhão, como nós já estudamos no primeiro vídeo. Abraão permanecia o mesmo, ele era fiel a Deus, ele não se misturou com os povos daquela terra, porque Deus iria fazer dele uma grande nação distinta das demais. E ele então compra por 400 ciclos de prata aquela terra, e lá enterra Sara. O único pedaço de terra que Abraão teve em Canaã foi o seu sepulcro, onde primeiro sepultou Sara e onde depois ele foi sepultado. E pagou caro por isso, 400 ciclos de prata. Porque ele não andava por vista, mas andava por fé. Ele sabia que aquela terra seria dos seus descendentes, mas isso seria feito por Deus e não por benevolência dos moradores da terra e não por mistura com os moradores da terra. Irmãos, nós estamos indo para o céu. Paguemos o preço da nossa independência. Paguemos o preço da nossa santidade.
não nos imiscuamos, não nos associemos, não tenhamos comunhão com o mundo. E continuemos a crer nas promessas de Deus. Termina aqui o ciclo de Abraão. Abraão, a sua morte será mencionada no capítulo 25, já no ciclo de Isaac. Não vamos falar desta morte. Não vamos falar de outros filhos que Abraão teve. Haverá um outro vídeo para isto. Mas é aqui que termina o ciclo de Abraão. Ele deixa de ser o personagem protagonista do livro do Gênesis. Mas um homem de fé, que viu de longe o cumprimento da salvação da humanidade na sua posteridade, que é Jesus Cristo. O homem que pagou o preço pela sua independência. Um homem que foi o pai da fé.